Olá! Antes de começar o show, eu gostaria, em nome do Savassi Festival, agradecer ao Instituto Unimed BH e a Max Tracks, patrocinadoras do evento. Agradecimento também ao Ministério do Turismo e da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Esse evento aqui é realizado pelo Café com Letras e pelo Instituto Cidades Criativas. Bom show para todo mundo! Então é isso. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Rafael Pansica. Estou muito feliz de estar aqui hoje, tocando nesse festival maravilhoso, que é o Festival da Savassi. Esse convite do show me foi feito como uma extensão de um outro convite que o Savassi está produzindo também. É um seminário, né? Me convidaram para fazer uma fala sobre meu projeto de pesquisa de mestrado, que está acontecendo na UFMG, e a minha pesquisa de mestrado é sobre Hermeto Pascoal, né? Então eu estou estudando a perspectiva artística dele, a linguagem, essas coisas todas. E estou fazendo uns arranjos solos também para as canções dele que mais me apreciam, né? Essa que eu acabei de tocar é Montreux, do Hermeto. Vamos agora com uma balada linda, das coisas mais legais que o Hermeto fez, assim, na minha opinião, inspirada pra caramba. Ela tem um nome sugestivo, assim, Haja Coração.
Adoro essa música. Linda. Muito estranho fazer show sem palma aqui. Já quando você puder, dá uma força aí, viu? Vamos lá. Vamos de um baiãozinho maravilhoso chamado Sweet Norte Sudeste Oeste, que o Hermeto gravou naquela fase de 79, no disco Zabumbe Bumá. Gostoso. Então é isso, vamos lá. Continuando aqui, eu vou pedir licença ao mestre Hermeto, vou tocar umas coisas da minha autoria aqui. A primeira é uma homenagem ao Arismar do Espírito Santo, chamado Arismar. Tem uma pegada meio João Donato, assim, o Arismar tem essa coisa de fazer uns sambas meio donateados, né? Estava ouvindo o disco dele e me bateu essa inspiração. Uma homenagem ao Arismar, e a próxima que eu vou tocar é uma homenagem aos 70 anos de Ginga, que é um dos maiores violonistas, compositores brasileiros vivos, né? Então, fica aqui minha homenagem ao Ginga e fica aqui também minha lembrança ao Arismar.
Viva! Ginga agora.
Essa é dele, de menor. Super conhecida. Todo mundo toca, né? Todo violonista se aventura por essa. Eu vou tocar agora um outro choro do repertório de violão solo, que eu fiz um arranjo meio 2020, meio pandemia, uma coisa diferente. Espero que vocês gostem. Ela se chama Sons de Carrilhões. Viva! João Pernambuco, Sons de Carrilhões, aquela versão pandêmica, fim do mundo, os acordes todos diferentes aí. Acho que eu tô ficando mais calmo agora, hein? Tá rolando. Vamos, eu vou fazer uma homenagenzinha aqui a um trio que eu gosto muito. Eu tava falando para vocês que esse show aqui é vinculado ao meu projeto de pesquisa em andamento lá na UFMG, no meu mestrado. Eu comecei esse projeto transcrevendo alguns arranjos de violão solo de coisas ligadas à escola Jabur, né, que é a escola do Hermeto. E aí eu fiz 2 transcrições do Fábio e do André, que são 2 componentes do trio Curupira. O André toca com o Hermeto há muito tempo. Então eu vou tocar 2 músicas, uma não tem nem nome ainda, inédita, do Fábio, e a segunda é Um Voo sobre Floripa, do André Marques.
Vamos voltar ao Hermeto agora, então? Fazer uma das mais conhecidas dele, Bebê. Bonita essa, né? Bebê. E deixa eu ver. Estamos chegando ao fim. Acho que tem mais uma aqui. Queria tocar mais uma para vocês. Uma balada dessas que o Hermeto compõe, que emociona todo mundo, né? Super bonitinha, assim. Chamada O Farol que Nos Guia. O Farol que Nos Guia. Eu acho que ele fez isso para Deus, né?
que nos guia. Ó, esse é emocionante. Vamos chegando ao fim, então. Eu queria fazer os agradecimentos finais. Assim, muita gente colaborou. Esse violão que eu estou tocando aqui foi emprestado por um grande amigo, parceiro, Eduardo Pio. Eu acabei ficando sem instrumento na pandemia. E quando pintou esse convite de fazer o festival, o Eduardo Pio, meu colega, foi muito generoso, né? Emprestar um instrumento, assim, coisa tão pessoal. Então, meu beijo para o Eduardo Pio. Ao Mauro Rodrigues pelo convite para participar do seminário, que é meu orientador, tem que me aguentar lá na faculdade. Muito obrigado, Maurinho, pela confiança. Ao Bruno Golga e ao Café com Letras, a produção toda, pelo convite para esse show. Eu fiquei muito, muito emocionado de fazer, muito honrado mesmo, porque eu acompanho esse festival há muitos anos. Então, nossa, para mim está sendo uma experiência incrível. Obrigado, Bruno. Obrigado ao Marcelinho e ao Stereotono, esse estúdio maravilhoso aqui, e ao Xaxá que está ali. Flávio Xaxá, tá certo? Acabamos de nos conhecer, já somos amigos de longa data já. Bateu muita palma para mim aqui, valeu, deu a força. É isso, gente. Então, eu vou terminando aqui. Eu queria fazer... Nossa, fiz muita coisa do Hermeto. Eu queria fazer uma homenagem a Minas Gerais e a Milton Nascimento, que recentemente completou 78 anos. Esse é o pai de todo mundo, a gente adora ele. E eu fiz um arranjo para Travessia que foi baseado num outro grande mestre, que é o Juarez Moreira, que recentemente fez uma live também de violão solo, que deu um pouco o tom desse meu show aqui. Ele só tocou balada linda. Eu fiquei super emocionado e tentei trazer essas baladas do Hermeto aqui para me ajudar. Então eu queria homenagear o Milton, o Juarez, Minas Gerais. Viva Milton, viva Juarez, todo mundo. Que a gente possa passar por essa pandemia aí sem ficar doido. E é isso. Um beijo grande e até a próxima.